Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui. E sim, nós vamos falar sobre pepeca e pipi. Nós vamos falar sobre menstruação. Nós vamos falar sobre educação sexual. Olha que bonitinho. Ai, gente, que bonitinho. Ui! Aí, ó. Tô até derrubando as coisas aqui. Muito bem. Quem aí é mãe? Quem aí é pai? Consegue tranquilamente falar sobre esse assunto com os nossos filhos? É tranquilo falar sobre isso com as suas crianças, com os seus adolescentes? Ou não, para você é difícil falar sobre, para você é delicado falar sobre? Não é um assunto muito fácil, eles têm muitas perguntas. E eu decidi fazer essa live hoje porque eu tava logo cedo conversando com uma paciente e falando da importância de nós mulheres, homens também, mas isso que eu vou falar é mais específico das mulheres, de nós falarmos com as nossas crianças e principalmente com os meninos sobre menstruação. E aí eu quero perguntar aqui para vocês que aqui estão, quem é mãe ou quem é pai, já conversou com o seu filho homem, quem tem filho homem, sobrinho homem, neto homem, sobre a menstruação de uma mulher, de uma menina? É algo tranquilo? Ou para você isto é um tabu falar sobre isto? Como que a gente fala sobre esse assunto tão delicado e tão íntimo das mulheres, menstruação com os meninos? E por que a gente precisa falar sobre o corpo feminino, e claro, o corpo masculino também, mas aqui falando especificamente da menstruação com os meninos? Por quê, gente? Porque a gente percebe alguns movimentos de homens maduros, adultos, que não sabem direito como é o corpo feminino, que não sabem direito o que é uma menstruação. Ah, é sangue da mulher que tem TPM. É assim onde a maioria dos homens resumem o que é uma mulher estar menstruada. Mas eu queria que a gente, enquanto sociedade, começasse a modificar um pouco o olhar para o processo natural do feminino. Quando a gente fala de útero, e aqui eu tenho minha úterozinha, ó, que bonitinha, eu adoro minha úterozinha. O quanto a gente precisa, muitas vezes, por nós mulheres, ensinar as nossas meninas sobre menstruar. Porque meninas que aqui estão, tentem lembrar quantas conversas vocês tiveram de forma bem leve, legal e bacana com as mães, tias e avós de vocês sobre menstruação. Geralmente as conversas eram para explicar sobre a menstruação de uma forma meio velada. E, gente, até hoje, quando uma mulher pede em local público um absorvente emprestado, parece duas bandidas. Você tem absorvente pra emprestar? Ah, eu tenho na minha bolsa. Aí a mulher vai lá, pega o absorvente, e aí vem meio que escondido, e dá na mão da outra escondido, tipo bandido. Como se ninguém no mundo pudesse saber que, ai meu Deus, eu estou menstruada. Tenho 2 filhos, até hoje tua mãe não sabe que você menstruou. É muito isso, porque não se falava. Eu tenho amigas, gente, que vamos pensar, eu nem sou uma pessoa tão velha assim, porque as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas mães ainda tinham muito mais tabu para falar sobre isso. Muitas vezes era o marido que explicava o que era isso. E quantas mulheres mais velhas, eu dava aula pro grupo Geração, que é um grupo da Univel, bem lindo, de senhorinhas, enfim, e senhores também, mas os homens morrem antes, né, minha gente? Então, a maioria são as viúvas. E elas, né, a gente falando sobre a sexualidade na terceira idade, e elas contando que, assim, que quando menstruaram, ainda apanharam. Por perguntar ou por falar, mãe, tô sangrando, acho que eu vou morrer. Quantas mulheres nessa vida acharam uma vida inteira que, a partir do momento que eu menstruei, eu vou morrer? Porque eu não sabia que era isso, porque ninguém falava sobre isso. E muitas de nós passamos uma vida inteira falando muito mal disso aqui. Tô menstruada, é que causa, enfim. E aí a gente já passa para as filhas como se fosse a pior coisa do mundo.
E assim, Deise, você tá querendo dizer que é maravilhoso? Não, gente, não. Até porque o processo de menstruar, ele demanda do nosso corpo muitas coisas. E sim, não é os melhores dias da vida. Por quê? Porque o corpo dói, as costas doem, as pernas doem. Hoje é claro que a gente tem um monte de hormônio, um monte de medicamento, enfim, e muitas mulheres não menstruam mais, mas tem a cólica, né? Tem o mal-estar. Eu, por exemplo, hoje, mais velha, eu já não tenho mais tanta cólica, mas eu tenho muita enxaqueca, que é algo que é meu, né? Eu já tenho enxaqueca por natureza, então, quando menstruo, batata, né? Aliás, eu preciso dizer uma coisa pra vocês, que eu tô bem feliz da vida. Tá, gente? Porque era assim, ó, era batata. Um dia antes ou no primeiro dia da minha menstruação, aquela crise de enxaqueca que se eu não tomasse remédio bem no comecinho, aquilo ia virar o caos. E eu fiz, faz 2 meses, que eu fiz uma sessão de microfisioterapia com a Natália. Depois, se alguém quiser, eu posso passar o contato dela. Maravilhosa, foi muito legal. E fazem 2 menstruações que eu não tive dor de cabeça. E assim, a minha dor de cabeça era daquelas de ter que parar tudo, ficar no quarto escuro, enquanto não vomitar não passa. E enfim, não tive mais. A gente conseguiu fazer uma leitura biológica do corpo aí, foi bem legal, bem interessante, enfim, para entender um pouco esse processo todo. Mas o que eu quero dizer, que nós muitas vezes temos, né, numa menstruação sem hormônios, ou seja, aquela menstruação naturalzinha mesmo, a gente tem mal-estar físico, dores, cólica, irritabilidade, dores de cabeça, dores no corpo. E muitas vezes os homens só tiram sarro disso, porque não fazem ideia o quão ruim é. E aqui vale nós, mulheres, independente se você toma um hormônio, você explicar pro seu filho menino que talvez a coleguinha vai ter dias que ela vai estar com dor, que ela vai estar com dor nas pernas, que se o dia que ele tiver a namorada ou que ele tiver a esposa dele, que talvez nesse dia que ela ficar menstruada, ela vai ficar mal. Esses dias um homem, e por isso que eu vim falar sobre isso aqui, porque eu acho que são detalhes que os homens não sabem, né? Onde um homem perguntou assim, tá, mas como é a menstruação? Quantos dias funcionam? É todos os dias iguais? Até essa pergunta, é todos os dias iguais? E aí, se a gente for perguntar para as mulheres, elas sabem dizer que não. O primeiro dia, normalmente, né? Porque depende muito de cada ciclo, de cada mulher, mas normalmente no primeiro dia vem um pouco menos, o segundo dia vem bastante, o terceiro dia já vem um pouquinho menos, quarto dia menos, quinto dia acabou, né? Depende. E aí, quando passa disso, para a pessoa ser um pouco anormal. Muito bem. A Pri tá pedindo aqui, qual a idade ideal para abordar esse tema? Todos. Como assim, Deise? Vou ficar falando pro meu filho de 2 anos sobre menstruação? Eu vou contar um episódio que eu passei. Geralmente, algumas casas, pelo menos com as mães, eu vejo que isso é comum, tá, gente? Com os pais isso não é tão comum, tá? Das crianças, quando são bem pequenininhas, ou até maiores mesmo, a mãe entra no banheiro, a criança entra junto. Né? A criança tá lá junto. Entra junto, a mãe tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, fazendo o que for, a criança tá lá junto. E algumas vezes a criança vai ver a mãe ao se limpar. Tem crianças que observam, tem crianças que não. E ela pode ser que ela veja um pouco de sangue. Gente, se a gente não explica pra essa criança quando ela viu isso, a criança vai achar que a mãe tá morrendo, que a mãe tá doente, que tá acontecendo alguma coisa com a mãe. Então, se este processo de intimidade na casa é algo que acontece com naturalidade, com frequência, com que idade a gente aborda para criança que uma vez por mês as mulheres adultas elas sangram um pouquinho, mas que esse sangue é um sangue do bem, que esse sangue não é porque tá dodói. Se isso é natural na casa e essa criança percebeu isso, aí a gente deve abordar desde sempre, tá? Não, Deise, aqui na minha casa, banheiros são de portas fechadas, a criança não faz ideia disso, ela não visualiza isso, enfim. Mas pode ser que ela perceba que na casa tenha o absorvente, tá? E você pode mostrar para essa criança, mesmo que seja lá nos seus 4, 5, 6, 7 anos, que esse absorvente chama-se absorvente. Mas para que adulto usa isso? Então, só as mulheres que utilizam isso, são as mulheres grandes, que uma vez por mês ela tem um pouco de sangramento, que é algo do processo natural do corpo, porque não vem neném, tá?
E aí eu chamava para os meus pequenos, para eles entenderem isso, que era como se fosse uma fralda. Olha só, você que é pequenininho, até quando eles me perguntaram, a primeira vez que eles me perguntaram, a minha filha usava fralda ainda, meu filho já não mais. Eu falei assim, olha só, quando a criança é muito pequenininha, ela utiliza fralda. Olha aí, a Mana usa fralda, você já usou fralda para fazer xixi, para fazer cocô. Depois de um tempo, você já não precisava mais usar fralda para fazer xixi, porque você já estava grande, só para fazer cocô, só para dormir. E aí, isso, a mamãe usa fralda. E as mulheres, a mamãe e todas as mulheres, é importante dizer isso, todas as mulheres, tá, gente? Ai, mas algumas não. Gente, todas as mulheres menstruam, algumas bloqueiam isso, mas pela natureza, todas menstruam, ok? Então, todas as mulheres, quando são adultas, uma vez por mês elas menstruam. E aí, elas usam esse absorvente que é parecido com a fralda. Ah, a fralda da mamãe? É a fralda da mamãe, né? Eu lembro uma vez que meus filhos estavam brincando. Eu, particularmente, prefiro absorvente interno, e aí, tem uma coisa, tá? Que... Agora, meus filhos já estão entrando numa fase de pré-adolescência, e aí eu me dei conta que, os meus filhos, né, e a minha filha, que já é uma pré-adolescente, ela não tem na casa dela algo natural com um absorvente externo. Então, eu passei a comprar absorvente externo até para poder mostrar como é que faz. E aí, inclusive, para o meu menino, tá? Então, assim, sim, hoje, gente, eu tenho um filho de 12 e uma filha de 10 anos e meio, tá? Então, agora que eles estão maiorzinhos, agora eles já estão falando mais um pouco sobre isso, também tá tendo na escola, né? Então, aí que eu comecei a mostrar para eles, né? Para minha filha, já explicando com mais detalhes, porque pode ser que logo, ou enfim, né, a partir dos 10 anos a gente sabe que qualquer hora é hora, né, ainda o corpinho dela não tá tão assim, segundo os médicos, mas não vai demorar muito, até para que ela saiba como é que se coloca numa calcinha. E aí, eu fiz questão de ensinar isso para o meu filho também, e eu acho que essa é uma coisa que todas nós mulheres precisamos ensinar para os homens, por exemplo. Porque, eu expliquei, eu mostrei na calcinha como que cola o absorvente, que tem a cola, que tem a abazinha, mas que tem absorventes que não tem aba, que ele fica na calcinha, e essa cola é justamente pro absorvente não ficar andando dentro da calcinha, porque a pessoa anda. E aí meu filho fez aí eu expliquei também que poderia acontecer de algum dia, alguma coleguinha da escola menstruar sem ela saber, e no começo as meninas não sabem como que funciona direito, então pode ser que vaza pela roupa, e que se algum dia ele visse alguma menina que está lá com a calça manchada ou coisa parecida, que ele jamais poderia tirar sarro dessa menina, pelo contrário, ele tinha que protegê-la, né, que se ele tivesse com um casaco, que ele pudesse dar o casaco para ela e pedir para que ela, bem baixinho, educadamente, para que ela fosse até o banheiro, enfim, né, fui dando algumas orientações. E aí ele me perguntou, mas se ela tá de absorvente, como é que vaza? E aí ele perguntou pro meu marido, como é que vaza, papai? E aí, claro, o papai também não sabe, o papai nunca usou isso, então a gente precisa explicar. E aí, de novo, eu peguei uma calcinha, né, fora do corpo, coloquei absorvente e expliquei. Olha só, as duas pernas vão apertar, essa mulher vai andar. E esse absorvente, ele é reto, ele pode ser que ele fique um pouco mais encolhido onde passa as pernas, onde anda. E ali, se a mulher tiver muito fluxo, pode ser que escorra para os lados. Né? Então, é assim que muitas vezes acontece de vazar, porque o absorvente ele acaba encolhendo um pedacinho, né? E vejam, é uma coisa que para nós mulheres é tranquilo, mas um homem nunca usou um absorvente, um homem nunca sabe o que é isso, ele não tem essa noção de que, absorvente pode... ele pode descolar, ele pode encher um lugar mais, um menos, né? Enfim. Então, às vezes, sobre algumas coisas, sobre básicos do dia a dia, a gente às vezes precisa explicar, né? Se você percebeu uma menina que tá assim, você não pode tirar sarro, você não pode, porque é algo muito íntimo, é algo muito da vidinha dela, então a gente precisa cuidar do nosso corpo, precisa cuidar do corpo do menino e assim por diante. E aí, a gente, né, e aí de explicar por que o sangue acontece. Que essa é uma pergunta, por que, mamãe, você usa fralda?
Porque sai aqui o óvulo. Ah, meu óvulo caiu. Sai o óvulozinho daqui, ele anda. E você pode fazer isso, gente, mostrando com fotos da internet. Ou você pode fazer isso com livros. Hoje a gente tem muitos livrinhos bem legais que vêm com desenhos mais tranquilinhos, que mostram o corpinho do masculino, o corpinho feminino. Até porque muitas vezes a criança Isso, manda live pras mamães aí, tá? As crianças perguntam muitas vezes como é o corpo feminino, por que que as mulheres têm peito? E aí às vezes chama de mamar, às vezes chama de teta, às vezes chama de sei lá o que, tá, gente? Aqui, aliás, deixa eu falar uma coisa bem importante pra vocês. Nós podemos ter nomes bonitinhos, sim, tá? Porque a gente tem nome bonitinho, às vezes, pro resto do corpo. Por exemplo, a cabecinha, o narizinho, o joelhinho, o pezinho e a vagina. Entende? Então, tá tudo bem a gente trazer o nome bonitinho, principalmente quando a criança é bem pequenininha, tá? O pipi, a pepeca. Eu gosto de pepeca, tá, gente? Mas, assim, tem pipica, tem perereca, tem, sei lá, qual é o nome que vocês querem chamar, ou enfim. Mas sempre também lembrem do nome correto, tá? Então, falem sim o pipi. E conforme essa criança for crescendo também, e sempre falando, você lavou bem o seu pipi? Você fez tal coisa? Você, enfim, ninguém pode relar no seu pipi. Ninguém pode relar na sua pepeca. E você vai dizer para a criança todos os dias da sua vida, minha gente. Todos os dias. Nós estamos aí no mês de maio, que é toda uma campanha de cuidados com as crianças, de abuso sexual. E sim, já está comprovado. As crianças que não conhecem nada do corpo, nada, não tem informação, não conhece nada do corpo oposto, não conhece nada disso, ela tem mais curiosidade. Se tem mais curiosidade, é muito mais fácil cair numa situação de abuso. E o abuso, minha gente, lembrando, não acontece por pessoas monstruosas. Os abusos acontecem por pessoas próximas. Geralmente, né? Acontece com desconhecidos? Acontece, mas é uma minoria. A maioria são pessoas conhecidas da criança. Com certeza. Por favor, falem. A gente tem que falar. E a gente tem que falar. Quem que pode relar no seu pipi? Quem que pode relar na sua pepeca? E sempre lembrando também, né? Esse pipi, essa pepeca, enfim, tem um nome. Este nome é vagina, que na verdade, gente, é vulva, tá? A vagina, deixa eu pegar minha perereca aqui pra vocês. Olha aqui, aqui temos uma vulva, deixa eu só arrumar ela aqui. Olha só, coisa mais feia desse mundo, minha gente, mais bonitinha, né? É um bonitinho arrumadinho. Peraí. Daisy, mas eu não tenho isso pra mostrar pra minha filha. Gente, hoje tem foto da internet, você pode pegar no teu celular, tá? O que é vagina, meus amores? Vagina é este buraco onde sai o bebê e onde entra o pênis, ok? Aqui é vagina. Todo esse complexo é vulva. Sabe, do capô de Fusca até lá embaixo, ok? Oi, Monique, sua linda, seja bem-vinda, certo? Então, a gente precisa, eu posso nomear, eu posso dar um nome bonitinho, igual eu dou pro narizinho, igual eu dou pro cabecinha, igual eu dou pro joelhinho, mas eu também preciso nomear para essa criança o nome correto. Para quê? Para que se algum dia alguém falar qualquer coisa para ela, ela tenha noção do que nós estamos falando, tá? E sempre, gente, todas as vezes, você vai lavar a sua criança, você vai dar banho na sua criança, você vai, enfim, né, conversar com a sua criança, sempre diga quem é que pode te limpar, quem é que pode te ajudar a tomar banho, e você vai nomear para as crianças as pessoas que estão autorizadas, tá? Lembrando que as crianças muito pequenininhas precisam de um auxílio da professora na escola, então é importante a gente nomear essa professora e se tem um auxiliar também. Tá, gente? Porque muitas vezes lá na escola são essas pessoas que vão ajudar a limpar os seus filhos, se eles precisarem ir no banheiro, tá? Mas a gente precisa deixar muito claro. E Daisy, quantas vezes fala isso? 1 milhão de vezes. Todos os dias da sua vida, tá? Todos os dias vai falar. E sempre lembrando, aliás, a criança muitas vezes,
ela quer saber da mãe. E você, mamãe, por que você tem pelo? Por que o papai tem pelo? Por que isso? Por que aquilo? E aí você até pode dizer, aqui a mamãe tem pepeca, a mamãe tem a vagina, enfim, ou a vulva, o nome que vocês acharem melhor. Mas a criança não pode ficar relando nas suas partes íntimas, ok, gente? Mas ela tá curiosa. Porque você é o maior modelo. Então, ela está vendo, ok? Ela já está vendo. E esse vendo se torna algo natural, tá? É algo que pode ser algo bem natural. O nu na casa, ele pode ser algo natural. Se para esses pais, esse natural é tranquilo, tá, gente? Para algumas famílias isto é, para outras famílias isso não é. E eu não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Porque eu acho que isso também vai muito da particularidade de todo mundo aí da sua casa, né? Então, muitas vezes, por exemplo, na minha casa hoje o nu é muito mais natural, é um nu mais leve, mais tranquilo, até porque quando meus filhos eram muito pequenininhos, eles têm 1 ano e pouquinho de diferença, e o meu marido trabalhava em outra cidade, ele só vinha nos finais de semana, então o banho era só eu, tudo era só eu, então esse processo todo de 2 crianças pequenas, de dar banho, de dar comida, de desodorante, sempre teve que ser tudo muito junto, né? E aí você dá banho em um, dá banho em outro, você mora inteira. Então a gente vai fazer tudo meio junto aqui, os Paranauê, tá? Enfim, de cuidados, claro, sempre com muito cuidado. Mas o que eu quero dizer é, eu posso deixar a criança relar nas minhas partes íntimas? Não, porque aqui eu já ensino pra ela, opa, isso é a parte íntima da mamãe. A mamãe vai te ajudar, a mamãe vai te ajudar, porque você ainda é pequenininho. Conforme essa criança vai crescendo, gente, a gente vai sempre orientando. E lembrando, mães e pais de meninas, sempre que for ensinar a se limpar, lembrando que, principalmente, né, quando a criança for limpar o cocô, a gente precisa ensinar pra essa menina que é lá da frente para trás, para não levar cocô para o canal úmido da vagina, que pode dar fungos, tá? Dá licença pra mamãe limpar, isso mesmo. Eu gosto muito da coisa, toda vez que você vai limpar uma criança, dá licença que a mamãe vai limpar, enxaguar aqui, enfim. E aí já puxa o gancho pra fazer esse movimento, tá, gente? De ninguém pode relar e assim por diante. Eu comecei falando aqui um monte de coisa, eu já vou responder algumas perguntas que vocês estão falando, tá? Eu fiz essa vulva aqui porque eu queria ensinar pra alguns pacientes, principalmente do masculino, o que é um clitóris. Porque as pessoas não sabem, os homens não sabem, nem as mulheres de direito, né? Porque aí eu entendi que eu queria fazer para ensinar os homens, depois de um tempo eu entendi que, nem as mulheres sabem, né? E a gente pensa que o clitóris é só essa pontinha aqui, minha gente. O clitóris não é essa pontinha. O clitóris é todo este movimento, e tudo isso aqui são nervos que dão sensações prazerosas, e a mulher, quando ela está estimulada, esse clitóris todo, ele infla. E aí, quando ele infla, deixa eu colocar ele de novo aqui, peraí. Quando esse clitóris infla, e por isso que a importância de um estímulo sexual, aqui eu tô falando para os adultos, que eu vou falar agora, tá? O estímulo sexual, esta mulher sente prazer com, principalmente... Pera que não tá querendo entrar no clitóris. Entrou. Esta mulher, ela sente muito mais prazer sexual quando o clitóris é manipulado, e isto aqui infla, e aí quando vem essa penetração, ela passa, o pênis passa aqui no meio do clitóris, certo? E aí é que esse pênis tem a sensação, a mulher tem a sensação prazerosa, porque esse clitóris fica na parede do canal, tá? Por isso a importância da estimulação clitoriana também, tá? Que é a região do corpo onde essa mulher tem mais sensações prazerosas aqui. Mas isso não é uma coisa que precisa se explicar para as crianças ainda, ok, minha gente? Isso a gente explica quando eles estiverem maiorzinho. Porém, inclusive, para as mães de adolescentes maiores, a gente precisa falar sobre isso com os nossos filhos, homens. Por quê? Porque tá cheio de marmanjo que acha que sabe transar. Porque acha que sexo é meteção. Minha gente, o sexo não é meteção. Porque a meteção é só lá no vídeo pornô. E por que eu tô falando isso? Porque é onde os meninos aprendem. É onde os homens aprendem sexo como, nossa, meteção, 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 meteção. Aliás,
convenhamos, nós estamos tendo muitos problemas de relacionamento conjugal por conta das pornografias. Muito, muito, porque é muito mais fácil, não é, gente? Assim, daqui a pouco eu tô com a loira, daqui a pouco muda um pouquinho, tô com a ruiva, daqui a pouco tô com a morena, né? Cenas que muitas vezes demoraram uma semana pra ser gravado, 15 dias pra ser gravado, onde tem toda uma parte gráfica, maquiagens, posicionamentos da câmera para ficar de um jeito ou de outro, e aí o homem vai lá e pensa, nossa, todas as pererecudas da vida vão ser rosinhas bonitinhas daquele jeito, igual nos filmes pornô. Ô, dó. Aí ele vai pra realidade, minha gente. E a realidade não é daquele jeito, certo? Até porque aquelas mocinhas ficam fazendo caras e bocas. Mas não, elas são atrizes, elas estão interpretando e são pagas para isso. E não necessariamente aquela meteção toda, ela está morrendo de prazer. Talvez ela tá lá pensando, nossa, mas eu tenho que ir no mercado. Meu Deus, tem que comprar tal coisa. Por quê? Porque não é a meteção que é o prazer para o corpo masculino, feminino. Para o masculino pode até ser, para o feminino não. Muito bem, minha gente. Então, tá? A gente tem obrigação, mulheres, de ensinar para os homens o que é um clitóris. Porque eles não sabem. Nem as mulheres sabem. Imagina os homens. E aí é isso, os homens aprendem sexo no vídeo pornô, porque nunca ninguém explica nada pra eles. E aí quando eles se deparam na vida real, eles só sabem que eles têm que entrar num buraco. E pronto. E aí, o que acaba acontecendo nos relacionamentos? Hora de transar. Beleza, meteção, a mulher não sente nada, parou, beleza. Essa mulher começa a fugir do relacionamento. Fugir do sexo no casal. Por quê? Porque acaba perdendo a relação da intimidade. Mas eu não vim falar sobre adulto. Um dia a gente vai falar sobre pornografia. Quem topar, vem comigo que a gente fala sobre isso. Eu sou bocuda mesmo, eu falo essas coisas, porque eu acho que a gente tem que acordar o universo masculino e feminino para que a gente possa ter relacionamentos sexuais dos casais melhores. Os relacionamentos precisam ser melhores, para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Enfim, eu fiz isso aqui para ensinar e quis fazer de feltro para não ter nada sexual, tá? Pra ter mesmo a questão didática. E aí eu identifiquei que eu precisava ensinar as mulheres. Porque nem as mulheres se conhecem. Até porque pra gente se conhecer, minha gente, a gente precisa de um espelho. O homem não. Pra fazer xixi, ele tem que pegar. Pra limpar, ele tem o contato com o seu pênis muito mais do que a mulher. Então é claro que a sua intimidade, eu e meu companheiro, até porque a maioria dos homens tem um nome para os seus companheiros, né? É o Ticudinho, Ticudão, é o Juninho, Junão, sei lá quais são os nomes que vocês têm aí, que vocês conhecem, enfim. Mas os homens têm uma relação muito mais íntima com os seus pênis do que as mulheres. E aí eu fiz um pênis também, pedi pra moça fazer pra mim, porque eu queria, tá? De uma questão didática, de higiene mesmo, porque a educação sexual da higiene, ela precisa acontecer desde quando? Desde sempre. Quando a gente fala de educação sexual infantil, gente, não é ensinar criança a transar, pelo amor de Deus, é claro que não é isso. Claro que não. É ensinar autocuidado, higiene pessoal. Ninguém toca aqui. É ensinar que eu não posso. Não é nem só ensinar que ninguém toca aqui, tá, gente? É ensinar também que você não pode tocar nas partes íntimas de nenhuma amiguinha criança. Você não pode fazer isso. Certo? A gente precisa ensinar os pequenininhos. Mas, enfim, esse pênis aqui, coitadinho, é feio demais, né? Meu pênisinho, a minha Cherolinezinha, até ela é mais bonitinha. Mas meu pênis não. Enfim, mas qual era a ideia, tá? Principal, de ensinar os meninos que eles precisam puxar aqui a sua glande para limpar o xixi. Porque isso aqui, minha gente, vai ficando cheio de resto de xixi e vai ficando uma crosta branca e que vai juntando bactérias. E se este homem não cuidar da sua higiene desde sempre, ele pode ter sérios problemas com o seu ticudão, porque não vai mais ter ticudão. Por quê? Porque o ticudão tá sujo, porque o ticudão tá juntando bactérias, então tem que puxar a pelezinha pra limpar. De preferência, minha gente, eu sei que tem alguns homens que detestam isso que eu vou falar, mas de preferência, que façam xixi sentados. Primeiro porque assim ajuda nós, né? Porque a casa ninguém merece que ele vá cheio de pingo de xixi. Porque eu não sei, acho que os homens têm um treco que fazem, vou fazer xixi. E molham o mundo, Senhor da glória. Mas muitos homens acham que fazer xixi sentado não é coisa de macho. Gente,
Me poupe, porque tem muito. Ser macho é muito além de fazer xixi em pé ou sentado, né? Convenhamos. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, você quer fazer xixi em pé, você faça xixi certo, Janho, né? Mira esse treco pro lugar certo, que ninguém merece ficar limpando o mijo dos outros. Enfim, e de preferência, minha gente, se for pra ainda, né, puder, que todas as vezes que for fazer xixi, pega um pedacinho de papel, baixa aqui, dá uma limpadinha pra não ficar sujeirinha, né? Ajuda. E às vezes essa educação aqui, isso é educação sexual, tá, gente? É ensinar o seu menino a como limpar o pênis corretamente. Ai, mas isso é básico. É básico, gente. Mas tem um monte de macho com pênis tudo cheio de craca. Vou falar pra vocês. Às vezes eu tenho dó das garotas de programa. Porque elas devem pegar cada coisa, Senhor da Glória. Né? Ai, tadinhas. É uma profissão que não é pra qualquer um, tá? Enfim, porque tem um monte de homem escroto que não sabe cuidar disso aqui. E a gente precisa ensinar isso aqui. Como que se limpa o seu bilau, o seu pipi, o seu pênis, o seu junão, o seu sei lá o quê. Desde pequenininho. Porque as crianças nem sempre sabem fazer isso, tá? Além disso, minha gente, você tem um adolescente em casa. Alô, alô, seu chacrinha, aquele abraço. Não é microfone, tá bom, já entendi. Você tem um adolescente em casa. Eu esqueci como que é o nome. Deixa eu procurar aqui na internet pra falar pra vocês o nome correto. Porque eu perdi o nome aqui do que eu quero falar. Os homens... Como chama? Peraí que eu já vou dizer. As meninas, voltando aí nos pré-adolescentes, e voltando na necessidade que nós, mulheres, temos de falar e trazer a menstruação como algo natural, tanto para as meninas quanto para os meninos, sem muito, ai meu Deus, tô menstruada. E a gente deve explicar para as meninas aí a partir dos 8 anos a gente já pode explicar mais sobre isso, tá? 8, 9, as crianças já começam a ter um pouco mais de noção de corpo, enfim. E quando o menino tá entrando na adolescência, aí nos seus 11, 12 anos, que você já começa a perceber, e sim, gente, nós mães conseguimos identificar quando esse filho está fazendo uma mudança de corpo, tá? Quando começam a aparecer os pelos, quando já começa a ter o cheirão de sovaco, quando começa já a ficar fedidos com suor diferente, aqui tá, entrando na puberdade. Lembrando, muitos entram na puberdade, mas não se tornam adolescentes aqui. O corpo entra numa vibe e não necessariamente a cabeça. Tá? E já tem outros que a cabeça é de adolescente, mas o corpo ainda não entrou na puberdade, tá? Mas geralmente acontece bem junto isso. Enfim, você mãe tá percebendo que o seu filho tá virando hominho, o seu filho já tá ficando com pipi duro por qualquer coisa, por qualquer situação, e não necessariamente só com estímulos, tá, gente? A gente pensa que os meninos vão ter o pênis duro somente quando estiver diante de visualização de mulheres. Não, tá? Vamos começar a falar sexualidade na escola. Deixa acontecer, Vivi, tá? Ela tá perguntando assim, meu filho de 10 anos, autista nível 1, suporte com TDAH, está no 5º ano. E agora vamos começar a falar da sexualidade na escola. Mas tem uma coisa que no 5º ano, eles explicam o aparelho reprodutor. De uma maneira bem assim, as meninas menstruam, vem o óvulo aqui, se a mulher não engravida, para engravidar precisa do óvulo, do espermatozoide, mas não dão tanta ênfase à questão da sexualização maior. Isso geralmente acontece no nosso antigo 7ª série, que hoje é o 8º ano. Meu Deus, é isso? Será que eu tô falando errado? Pode ser que tenha mudado a grade curricular, tá, gente? Mas quando nós éramos mais jovens, isso era na 4ª série, que é o 5º ano hoje, e aí voltava-se a falar disso de uma forma mais intensa na 7ª série, que é o 8º ano hoje, tá? Eu acho que continua igual isso. Se tiver alguma professora aí, por favor, me corrija. Então, talvez, Vivi, e hoje as escolas, principalmente nesse 5º ano, eles falam muito da questão da higiene mesmo. Da higiene, do cuidado com o seu corpinho. E o seu filho, não importa se é autista, se tem TDAH, ele precisa saber desses cuidados,
tá? E é bem importante que eles saibam desses cuidados. E a gente tem que falar o tempo inteiro também, tá? Então, geralmente nas escolas, quando se fala, vamos falar de sexualidade. Não vamos ficar falando sobre sexo, sobre como é a penetração, a gente pira às vezes. Não, gente, eles vão falar de higiene, de menstruação, que é normal nas meninas, e vão explicar sobre os cuidados. Geralmente é isso, tá? Depende muito, enfim, faz tempo que eu não estou na sala de aula, já trabalhei com algumas escolas de sexualidade, mas com os alunos um pouquinho maiores, tá? Então, e eu acho importante eles ensinarem sobre isso, sim, tá, gente? Porque às vezes a gente, como pais, não ensinam, e aí muitos adolescentes entram numa pira mesmo, assim, por exemplo... meu Deus, eu acho que eu tenho alguma deficiência porque eu tenho um testículo maior que o outro. Porque eu tenho um peito maior que o outro. Porque eu tô sangrando e aí eu vou morrer. Então, porque os pais não explicam. Se nem a escola explicasse o que é natural, e assim, gente, é um processo natural. Mas é tão novinho. A gente também teve isso. E os nossos pais também achavam a gente novinho. Mas todo mundo que é menina menstruou. E todo mundo que teve um menino, aqui que eu queria explicar sobre os meninos, a primeira ejaculação, a primeira menstruação feminina se chama menarca. Então, é um marco, vai ficar salva, a não ser que o Instagram me derrube, tá, Gorete? Mas a princípio vai ficar salva. É a primeira menstruação, e até, gente, sei lá, pode ser que eu tô falando alguma besteira aqui, se tiver algum profissional da área e quiser me corrigir, eu tô super aberta a sugestões, tá? Mas, enfim, é o que eu tenho estudado, lido né? Mas vai que mudou alguma coisa também, né, gente? Sei lá. Enfim, nas nomenclaturas, enfim, tudo bem. As meninas têm a primeira menarca, que é essa passagem, né, de infância para adolescência. Ai, virou mocinha agora. Gente, que tédio que era o mundo ficar sabendo que você virou mocinha. Lembrem disso, meninas. Alguém que lembra? Quando todo mundo ficou sabendo que você virou mocinha, porque isso é uma novidade pra familiagem, né? Tipo, ai, a fulana menstruou. Ai, parabéns. Gente, que parabéns o quê? A menina morre de vergonha. Morre de vergonha de ficar contando da sua intimidade pras pessoas. Então, assim, se você ficou sabendo que aquela menininha ficou menstruada, não precisa ficar dando parabéns pra ela. Fica quieta, guarda pra você. E também não precisa ficar assim, coitada, meu Deus, agora ela vai menstruar o resto da vida. Vamos lá, vamos parar de hipocrisia. A gente menstrua uma vida inteira. E aí quando a gente entra no processo de parar de menstruar, a gente sofre porque a gente para de menstruar. Vai entender essas mulheres? Não é, minha gente? Se a gente menstruar é natural. A partir da idade da primeira menarca, você vai menstruar por uns 20 anos da sua vida, se não mais. 20, 30 anos da sua vida. Anos, nós estamos falando de anos menstruados. É claro que hoje tem os hormônios, blá, 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 blá. Mas a maioria das mulheres, se não tomam nada, por exemplo, vão menstruar 30 anos da sua vida. E aí, quando pararem de menstruar, vão entrar numa neura porque parou de menstruar. Por quê? Porque a menstruação é importante para os hormônios, para manter o cabelo bonito. Então, assim, vamos falar o positivo para essas meninas. Olha, menstruar é importante, faz parte dos seus hormônios, faz parte do corpo feminino. É o que faz o nosso cabelo ficar brilhoso, é o que... mas é o que faz da espinha. Também a gente não precisa ficar potencializando tudo que é ruim. Que, como eu disse, não é um mar de rosas. Mas a gente faz disso um terror. Gente, aceita que dói menos. Nós vamos passar uns 20, 30 anos menstruando. Então, eu preciso fazer isso ficar mais leve e não assustar essas meninas. Como é que eu sei que o menino tem a passagem da infância para a idade da adolescência? Como é que fala? Enfim, ele virou mocinho, né? As meninas viram mocinho, os meninos viram mocinho. Quando ele tem a sua primeira ejaculação. E ela também tem um nome que se chama semenarca ou espermarca. Espermarca. Tipo, menstruação, né? Primeira menarca, primeira semenarca, né? É o primeiro episódio de ejaculação que geralmente ocorre na puberdade entre os 12 e os 14 anos. Lembrando também que pode variar. Como é conhecido popularmente este ato dessa semenarca? É uma poluição noturna. O que é isso, gente? Durante o sono, este menino tem geralmente um sonho com uma ênfase mais erótica, tá? Beijando alguém, coisa parecida. E durante esse sonho, enfim, ele tem a sua primeira ejaculação, que é a sua poluição noturna. E geralmente esse menino acorda, então, todo molhado,
né? Alguns acham que fizeram xixi na cama, mas é um xixi estranho. Alguns chamam as mães ou os pais, e alguns não fazem a mínima ideia, e alguns, talvez homens, nem lembram sobre isso, e a maioria dos homens nunca foram orientados dizendo que isto era algo natural. Meu filho, talvez você vai dormir e vai acordar um dia todo molhado. É um molhado diferente. Isto é a primeira ejaculação. Aí, gente, eu preciso falar com isso pra uma criança de 5 anos? Não. Mas para uma criança de 12, sim. Por quê? Porque tá muito próximo a acontecer. Eu preciso dizer para uma menina sobre menstruação, sangue, vai doer, vai ter cólica, blá, blá, blá. Para as meninas de 12, de 5, eu preciso dizer que as mulheres menstruam quando são adultas. Mas eu preciso dar super detalhes. Não, mas mais pra frente, quando ela estiver saindo dos 9, 10 anos, e sim, as meninas entram na puberdade um pouco mais cedo do que os meninos, tá? Por algumas questões hormonais aí. E a gente já pode ir orientando com mais cautela, né? E assim que essa menina menstruar, a gente não deve de jeito nenhum ficar brigando com ela, tipo, como se fosse uma culpa dela, como muitas das nossas mães e avós faziam, brigavam. Eu já tive amigas que apanharam quando menstruaram. Tipo, oi, por que você apanhou? Porque eu menstruei. Que culpa eu tenho, Brasil? Né? Nenhuma. Mas enfim, tipo, porque você contou para as pessoas que estavam menstruando. Porque agora você vai sair por aí biscateando com todo mundo. Não, né, gente? É uma menina que muitas vezes não faz ideia do que tá acontecendo com o corpinho dela e precisa só de uma orientação, de um cuidado e principalmente de uma leveza. Eu acho que a parte mais difícil desse assunto é tratar com leveza. É saber quais são as dúvidas. Não sei o que falar, Daisy. Recorram a livros. Existem livros, tá? Existem vários livrinhos na internet. Ó, porque somos meninos e meninas, e a maioria desses livrinhos, ó, eles vêm com alguns desenhos explicando, principalmente, ó, o úterozinho, porquê da menstruação, do óvulo, tá? Explicando as diferenças e mostra como é o menininho fazendo xixi aqui, o pelinho no sovaco, então começa a mostrar como é o corpo. E aí, claro, geralmente algumas curiosidades, da onde sai o bebê, né? A verdade ou a mentira sobre a sexualidade, aí que fala das espinhas, fala das emoções que estão envolvidas, né? É comum as crianças perguntarem assim, se você é adulto, quando tinha idade delas, gostava de alguém, né? E aí você pode contar algumas historinhas de forma, né? Histórias suas mesmo, enfim, mas de uma forma mais saudável para essas crianças, tá? Eu não sei, tá? De verdade, essa coleção aqui, por exemplo, era uma coleção muito legal. Até, aliás, eu vou procurar de novo na internet. É a editora, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, não vai aparecer. Brasileitura, editora Brasileitura. Eu procurei uma vez, esgotou. Porque ele vem com mais livrinhos. É velho isso aqui, gente, velho. Nem sei dizer pra vocês quantos anos eu tenho isso. E ele esgotou. E agora que eu preciso, que meus filhos estão na idade, eu não achei mais. Então, é coleção Sexo e Sexualidade. Ó, são vários livros. Sexo e Sexualidade, que bicho é esse? Que confusão. Por que é tão difícil falar sobre sexo? Adolescência, felicidade. Aparelho reprodutor, algumas diferenças e semelhanças, puberdade, relação sexual, fecundação, casamento perfeito entre óvulo e espermatozoide, gravidez, gêmeos, nem tão rosa nem tão azul, ser menino e ser menina, parto na hora H, perguntas e respostas, enfim. Então, é uma coleção que vem vários livros. Só me sobrou esses dois. Eu não sei onde foi parar os outros. Devo ter emprestado, enfim, não voltou. Mas eu posso colocar umas fotos aqui depois, tá? E vocês podem procurar também, sabe? Tem vários livrinhos mesmo na internet, tem vários materiais bacanas. Tem até alguns livros maiores para os pais. Eu tô lendo um bem legal. Meu Deus, como é que é o nome dela? Nossa, me fugiu o nome. Que é um dos maiores nomes que existe aqui no Brasil. Meu Deus, psicólogas, me ajudam. Que trabalha com essa área de prevenção de abuso. Ela é super famosa, ela é maravilhosa. Fugiu o nome da minha boca agora. Eu vou anotar, depois eu deixo nos stories, tá, gente?
Nossa, ela tá na minha cabeça e eu não consigo me lembrar o nome dela. Ela é super famosa, ela tem muitos trabalhos sobre abuso sexual, é maravilhosa de seguir, tá? Tem cursos, eu fiz um dos cursos dela de formação para profissionais, que é o ESEPAS. É muito bom o material dela. E eu esqueci o nome dela, meu Deus, eu não tô acreditando que eu esqueci o nome dela. De cabelinho enrolado, gente. E ela é super famosa, alguém lembra? Meu Deus. Enfim, ela faz um trabalho incrível no Brasil, incrível mesmo, tá? E que assim, que todo mundo aqui que é mãe, que é pai, deve seguir, deve acompanhar. Ela tem vários cursos, várias coisas bem legais. Ai, eles não querem comprar mais curso. Assistam as lives, assistam as coisas que tem no YouTube. Tem vários materiais muito legais mesmo, que vale super a pena acompanhar, tá? Tem vários, tá, gente? Não é só essa mulher que eu tô falando, que é uma psicóloga, que eu esqueci o nome. Mas tem muitas profissionais boas, tá? Muitas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pelo nome do curso. Aqui, achei, minha gente. Leilane, isso mesmo, a Leilane Rocha. Maravilhosa, gente, maravilhosa, tá? A Leilane Rocha. E tem Leiliane Rocha, eu falei errado, Leiliane Rocha, psicóloga. Ela faz um trabalho incrível aqui no nosso país, incrível mesmo, assim, ela é um fenômeno, assim, eu gosto muito dos cursos dela, são muito bons mesmo. E ela tem uma pegada bem legal, assim, para ensinar as crianças, para falar sobre sexualidade. E ela fala muito disso que eu tô falando pra vocês, de tentar o máximo natural possível. Quando o nu é tratado como de uma forma natural para as nossas crianças, elas diminuem a curiosidade. E lembrando, quando a gente fala de abuso, gente, a gente pensa que ela é o monstro, de novo, não é o monstro, são conhecidos. Além disso, acontece muitas vezes entre adolescentes com crianças pequenininhas. Os dois estão na curiosidade. Quem aqui sabe um pouco de psicanálise sabe que mais ou menos dos 4 até os 6, 7 anos é uma idade que a criança tem muita curiosidade. É a curiosidade de tudo, inclusive da sexualidade. Então ela pergunta do sol, ela pergunta da cadeira, ela pergunta da professora, ela quer saber da vida de sei lá o quê, é um monte de porquê, e um monte de porquê também sobre sexualidade, tá? Que é uma fase da curiosidade. E aí tem o adolescente, que é outro período, que também tem curiosidade, mas aqui tem hormônios juntos, tá? Que a gente não consegue. Tá bom, querida. Bom descanso. A gente não consegue ficar longe, tá? Do processo dos hormônios, tá, gente? Por mais que, assim, eu vejo muitos pais falando assim, ai, mas é muito cedo, a minha filha tá querendo se apaixonar lá por um mocinho com 12 anos. É a idade. É muito cedo porque, gente, pra nós, os nossos filhos são eternas crianças. É muito difícil. É muito difícil, eu sei, porque toda essa fase, socorro Deus, né? Porque a gente quer que eles sejam eternamente crianças. E, assim, existem coisas que a gente não consegue controlar. Existe algo dentro do corpinho deles, está em processo de modificação, está num processo de mudança. Então, a gente precisa ser um suporte. Eu tenho, pra minha vida, uma pergunta que me mobiliza muito em todas as áreas. Os meus filhos, diante de desafios, de problemas, de circunstâncias da vida deles, eles correm de mim ou correm pra mim? E essa pergunta, ela vai na alma, né? Porque às vezes a gente tem que corrigir, mas a gente tem que estar de peito aberto. Por quê, gente? Porque se eles não aprenderem com a gente, eles vão aprender na internet. E vamos lembrar uma coisa. Hoje tem ChatGPT, eles podem perguntar o que eles quiserem. Hoje tem internet, que eles podem ter acesso ao que eles quiserem, porque eles vão ter dúvida. Nós temos dúvidas, nós tivemos dúvida nessa idade. Por que a gente acha que ilusão que os nossos filhos não terão em relação ao corpinho deles? É óbvio que eles vão ter. Por quê? Porque de repente vai sair um líquido estranho, de repente vai sair um cheiro estranho, de repente vai sair uma coisa estranha. O que é isso? E ele vai querer saber o que é. Agora, se talvez ele tiver um suporte aí dos pais que são mais próximos e que podem resolver, talvez eles vão perguntar pra você. E aí é nesta hora que a gente fala, ajuda nós, e a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. E se a gente não souber responder, a gente pode dizer que não sabe.
Ai, eu não sei dizer isso direito, né? Eu não sei exatamente o que é isso, eu não sei como que funciona. E a gente pode, às vezes, achar que não sabe. E até porque algumas vezes a gente acha que não tá pronto pra responder, ou algumas coisas a gente realmente não sabe, tá? Mas a maioria das coisas a gente sabe. E você pode tentando explicar com as suas palavras. E sempre, gente, eu gosto muito de devolver a pergunta pra criança. O que você acha que é? Ah, mamãe, o que é isso? O que você acha que é? E aí, conforme for a resposta que ele me traz, eu conserto a resposta. Ou eu deixo ela como está, se o que ele me respondeu tá viável, tá? Mas é um processo, tá, gente? Não é muito fácil. Alguém me perguntou lá em cima que idade que a gente acha. Cadê? Que idade que a gente acha? Cadê? Que idade que a gente acha que devem perder a virgindade? Com que idade você acha melhor perder a virgindade? Gente, quem sou eu para responder isso? Minha gente. Que pergunta mais difícil, Brasil. Não sei responder. E, enfim, eu acho isso tão particular, né? Mas uma coisa que a gente precisa como pais, pai e mãe, fazer, tá? É observar o quanto os nossos filhos são Maria vai com as outras. Porque isso é grave. E talvez falar sobre esse assunto quando achar que já tá na hora de falar, quando a sua filha ou seu filho, né, já estiver no movimento, porque a gente fala de virgindade, a gente pensa só nas meninas, tá, gente? E aí, de novo, se essa filha está na idade da virgindade, talvez você precise explicar que existe um ímã, que pode ter um rompimento, que pode sair sangue. Outra coisa, bem importante para explicar para esta filha, tá? Inclusive, uma coisa importante para falar, porque muitas meninas, gente, não sabem que durante o ato sexual, se a ejaculação ocorrer dentro do corpo dela, aquilo vai escorrer. E aí, quantas meninas que têm relação sexual em qualquer lugar, em qualquer festa, qualquer coisa, não sabem disto, não usam preservativo, e aí depois escorre. E esta menina não sabia, e aí entra numa noia, numa pira, porque esse treco tá escorrendo, o que é isso? Socorro Deus, meu Deus. Entende, gente? E a cabeça pira. Então, eu dizer pra vocês qual a idade que eu acho melhor, não sou eu que vou dizer, tá? Eu não sei dizer, não sei nem responder essa pergunta. Mas eu vou dizer que se você tá percebendo que sim, que a sua filha está nesse processo, oriente exatamente todas as situações que podem acontecer. Tanto de um ímã ser rompido, de questões anticoncepcional, de riscos de gravidez, porque existe. E, gente, o adolescente, muitas vezes, ele acontece com todo mundo, eu sei como que acontece, mas comigo não vai acontecer. Basta estar vivo, basta ter relação sexual sem preservativo para isso poder acontecer. E sim, nós estamos falando de hormônios que estão, né? Tanto que a chance de uma jovem engravidar é muito maior do que uma chance de uma mulher mais velha, por conta desses hormônios que estão ali super aflorando, esse óvulo que permanece muito mais chamando, enfim. Então a gente precisa orientar dos riscos de doenças, de gravidez, né? Tudo isso precisa ser muito bem falado. Quando você sentir que sim, minha filha já está bem propensa para os Paranauê. E meu filho também eu preciso orientá-lo. Por quê? Porque ele vai assistir o quê? Um filme pornô? E achar que é tudo bonitinho daquele jeito, e aí na hora de fazer a sua performance, jovenzinho, não vai dar conta, e vai ficar todo ansioso, e aí vai ter uma super ejaculação precoce, e vai achar que isso é normal, porque tá muito ansioso. Então a gente também precisa falar sobre ansiedade, e gente, de verdade, eu penso que sim, somos nós mães, muitas vezes. Seria muito bom se os pais também falassem sobre isso, mas como eu disse pra vocês, se hoje nenhum homem adulto muitas vezes sabe como é para estimular essa mulher ou coisa parecida, porque tem muito macho alfa que acha que é só chegar
E já tá pronto o serviço? E ô, meu filho, falta tudo nessa vida, porque esse serviço não tá com nada. E aí ele vai ensinar moleque? Como é que os pais ensinavam, levando pra zona? E aí a garota tinha que ensinar pros meninos? Então, acho que sim, são conversas que muitas vezes são necessárias. E se for possível, pegue uma Cherolinezinha na internet, uma fotinha e mostre, meu filho, isso aqui, ó. Aqui é um clitóris, tá vendo? Não é aqui só que a mulher sente prazer, ela precisa ser manipulada aqui. O corpo dela tem um monte de região do corpo que pode ter sensações prazerosas, o beijo, o pescoço, o corpo inteiro, enfim, você vai te falar sobre essas questões. Ai, Deus, mas eu tenho vergonha. Se meu filho perguntar se isso acontece comigo? Uai, filho, eu sou adulta. Ponto. Não preciso de mais detalhes, ok? Até porque para filhos pensar em relação sexual de pais não é a melhor coisa do mundo, tá? Mas a gente sempre fala os adultos fazem não sei o que lá, os adultos, não preciso falar eu e o seu pai. Não, gente, não, até porque filhos não querem saber e nem devem saber, enfim, né, da relação íntima do casal. E não se deve ficar falando isso para filhos. Então é sempre os adultos, né? Os adultos, quando fica mais velho, agora que você já é um adolescente maduro, agora que você tem uma namoradinha, agora que você quer, né? Então aí eu posso estar falando conforme a linguagem, mas a gente vai sentindo quando os nossos filhos estão fazendo essa virada de chave. Porque é isso, é uma virada de chave, tá? A gente precisa entender que tudo isso é uma virada de chave, que vai acontecendo aos poucos. A gente vai aos poucos acontecendo e a gente vai identificando. Opa, os pelinhos estão nascendo. Opa, né, já tá ficando mais quietinho no banheiro. Opa, já tá com um cheiro maior, né, já tá com o vozeirão trocando. Enfim, opa, tá na virada de chave, é hora de falar sobre. Mas é difícil. A gente ficar acordada quando eles eram pequenos também era difícil. E a gente deu conta. E agora, cada vez a gente vai mudando de fase, né? É igual o videogame, cada fase mais difícil, cada fase mais difícil, cada fase mais difícil. É sobre isso. Certo, minha gente? Enfim, um bate-papo aí de alguns assuntos delicados. Deixa eu mostrar um livro bem legal. Esse é um livro que vale a pena, tá? Esse aqui é um livro sobre bullying, mas a gente tem o Tartanina, tem dois, tá? Tem o Segredo de Tartanina, esse é sobre bullying, e tem esse aqui é o manual do adulto. Mas tem o Tartanina, que fala sobre abuso sexual. É um projeto muito, muito, muito legal. Se vocês procurarem na internet com Tartanina, talvez vai aparecer. Ai, peraí que eu vou espirrar. Desculpa. Então, esse do Tartanina é bem legal, tá? Bem legal mesmo, assim, trabalhar com as crianças sobre abuso sexual. Tem também, ai meu Deus, tem o do Popó, Pipi Popó, nossa, se alguém lembrar aí, tem um outro também de abuso sexual bem legal, né? Enfim, acho que hoje na internet tem vários materiais para nós pais trabalharmos emoções, desses temas difíceis, e os livros ajudam a gente a iniciar um bate-papo sem a gente precisar, vamos sentar e falar sobre X coisa, né? Então os livrinhos ajudam. Certo, minha gente? Que a gente possa ter muita sabedoria, né? É muito difícil mesmo. São temas muito delicados, é tenso falar sobre isso, mas é necessário. E principalmente por quê? Porque a criança que tem conhecimento do corpinho dela é uma criança menos propensa para situações de abuso, para situações de vulnerabilidades com o outro, que ela pode entrar nessa coisa, nesse esquema, tá? Então, falar sobre esse tema é, sim, importante. Então, e lembrando, tá, gente? Menstruação não precisa ser um trauma, não precisa ser caos. O feminino pode ser algo bem bonito, e pode ser algo bem precioso. E não precisa vir aquele peso, meu Deus, né? Não, né? A menstruação não precisa ser o caos na Terra. Não é a coisa mais agradável, mas faz parte do corpo feminino, tá bom? Certo? Muito obrigada por vocês que passaram por aqui e os que ficaram por aqui, né? Sempre que possível eu vou estar trazendo algumas informações. Como vocês sabem, esse meu Instagram é uma bagunça, né? Porque hora eu tô falando aí, ó. Hora eu tô falando de perereca,
Ora eu tô falando de morto, a pessoa mais louca, né? As coisas assim, né? Mas enfim, pra morrer a gente tem que ter perereca antes, né, gente? Não tá tudo certo. A gente tem que ver, como eu sempre digo, é fulana mulher que fala da morte. Falo não, falo da vida. Da vida. Então, bora fazer filho, minha gente, viver loucamente, tá tudo certo, né? E aqui sim, né? Enfim, eu tenho formação sobre casais, de criança, de família, e eu acho que todos os temas são temas bem legais, mesmo eu tendo um tema mais específico aí, que são o processo do luto, eu gosto sempre de trazer outras coisas. E mês de maio é o mês de prevenção ao abuso sexual no infantil, e a gente precisa conversar com as crianças não só em maio. Como não é só em setembro que se fala de suicídio, como não é só em janeiro que se fala de ansiedade, de problemas mentais, é o ano inteiro, a gente falando sobre assuntos da vida, tá? Sim, pra morrer tem que ter pra perereca ativa, né? E assim, ai, gente, antes da gente morrer, que a gente usa bastante a bonitinha, né? Com bastante vigor. Certo, minha gente? Muito boa noite para todos vocês, um bom descanso para todos. E vamos nos ver essa semana, talvez, mais vezes, semana que vem. Enfim, quero vir com uma série de lives aí para vocês, de alguns temas. E, por favor, deixem no inbox também, falem para mim, o que vocês gostariam que eu falasse dentro desse contexto de família, de criança, de casais e de luto, que é o que eu sei falar, então não me peçam pra falar sobre algumas coisas que eu não sei, porque eu não vou falar, tá? Mas o que eu sei, eu estarei aqui. Certo, gente? Bom descanso, boa noite pra todos vocês.